E aí, pessoal, há quanto tempo não tem vídeo novo, né? Pois é, mas agora eu tô aqui, eu, Mema Zumbi, e sejam bem-vindos a um novo vídeo da Mestre Mandou Fandubs. Dessa vez, continuaremos listando alguns erros que muitos cometem quando estão fazendo dublagens caseiras. Como sempre, veremos 3 tópicos e iremos falar sobre como essas práticas podem vir a prejudicar e muito a sua fandub. Mas primeiro, já seguiu a gente nas nossas redes sociais? Se inscreveu no nosso canal? Deu like na nossa página do Facebook? Seguiu nosso Twitter e Instagram? Bora lá, hein? Eu espero, beleza? Então agora sim podemos começar. O primeiro assunto de hoje é uma coisa que já incomodou e incomoda muito nossos ouvidos até em dublagens oficiais: as pausas estranhas. Pois é, tem vezes que a gente não tem muito o que fazer, já que algumas falas precisam ser ditas de maneiras cruciais e não tem como disfarçar que vai ficar estranho. Até porque, quando se estuda um idioma diferente, uma das coisas que a gente mais nota é como a boca se movimenta para cada língua. Coisas ditas em inglês, japonês, italiano, chinês não são sempre bem colocadas em português no que se refere à sincronia labial exata. Essa é a raiz do problema chamado pausa estranha. O que causa estranheza é exatamente isso. Coloca-se uma pausa súbita, onde normalmente não teríamos na nossa língua falada. Isso tira o foco da dublagem e deixa o espectador confuso ou preocupado com uma fala específica, em vez de relaxar e assistir ao filme ou programa. É preciso ter em mente que as pausas estranhas têm esse efeito em muitas pessoas e precisam ser erradicadas sempre que possível. Você, como diretor, roteirista ou até fandublador, precisa saber lidar com isso e, se necessário, precisa quebrar a cabeça para resolver o que estiver em seu alcance. Pode não ser muito fácil, mas é uma coisa que merece ser bem analisada. Afinal, quem é que quer um público que desvia sua atenção para o jeito como tal fandublador falou, quando deveria estar aproveitando o vídeo ou o áudio como um todo, né? Então, preste bastante atenção ao fazer seu roteiro ou script de dublagem, porque é nele que começa o problema e, portanto, é nele que se pode evitá-lo. Como fandublador, não tenha medo de mudar o roteiro se tiver alguma ideia para sanar esse problema da pausa. Se estiver muito indeciso quanto a isso, basta perguntar ao seu diretor: será que eu poderia mudar tal fala para isso daqui? É que se eu falar como tá no roteiro vai ficar uma pausa estranha. É simples assim. E diretor, não tenha receio de pedir uma regravação se acha que há pausas estranhas, hein? Vale a pena treinar os modos como dizemos uma frase e como isso poderia soar menos estranho. Um exemplo: tente falar o seguinte verso dando diferentes pausas em cada palavra. Eu gosto de sorvete de flocos. 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 Você percebe que, dependendo onde a pausa vai, a frase parece que toma um sentido diferente ou até muito fora do normal? Pois é, tem que ver isso aí para quando chegar a hora de interpretar não acontecer uma bendita pausa que deixa tudo mais confuso ou antinatural. Agora, vamos para o segundo tópico deste vídeo, que é a falta de sincronia. Eu sei, já falamos do problema sobre a latência na gravação e como ela pode prejudicar na sincronia da dublagem durante a edição. Mas, nesse caso, estou mandando um recado não apenas para editores, como também para aqueles que dublam as falas. Muitas vezes, o problema não está no áudio ter atrasado, mas sim na pessoa que viu a labial e por algum motivo, tipo desconhecimento, falta de atenção, etc., não conseguiu fazer um trabalho tão satisfatório ao dublar. Não, você não precisa ser um gênio dos movimentos labiais, nem tem que ficar vendo a mesma cena trocentas vezes até captar todos os sons que saem dali. Se bem que isso seria legal, mas não precisa ficar exagerando, né? Basta um pequeno estudo. Como diretor, como dublador, como roteirista, seja quem for que está ali precisando definir como vão ficar as falas, é necessário ter uma atenção para não dar aquela sensação no espectador de estranheza ao ver o áudio e vídeo não conseguindo se unir com exatidão. É uma coisa meio difícil às vezes. Mesmo as melhores dublagens terão esse problema de
de fazer um movimento tão aberto quanto um apple virar algo mais fechado como maçã. O truque, nesse caso, levaria tanto a imaginação quanto a conveniência. Se você tiver como encaixar uma palavra na boca do personagem no lugar de outra e ainda manter o significado da fala, tá beleza. O importante aqui não é nem fazer a melhor sincronia labial de todas. É só mostrar que você se importa com ela, que você sabe que ela existe e que você tenta ao máximo segui-la. Não dá pra desprezar a sincronia na hora de dublar e depois achar que foi um erro de edição. E também não se pode editar de qualquer maneira e mantendo um atraso nas falas e ficar pondo a culpa no dublador. Ambos os erros são perceptíveis para qualquer pessoa mais atenta a som e a imagem. Portanto, a lição que fica aqui é: não menospreze a sincronia labial por menor que seja a fala. Ela também é uma parte importante da dublagem, às vezes importantíssima quando pensamos naquelas cenas com close na cara dos personagens, ou também nos momentos em que se precisa ter bastante drama e palavras são ditas de um jeito forte, em rostos bem expressivos. Não manter a sincronia nesses casos é como tirar metade da emoção da cena, talvez mais. Por último, vamos falar de uma falta muito grave nos bastidores de toda fandublagem, ou uma delas, né? A falta de diálogo. Nesse caso, entre o diretor do projeto de fandub e o fandublador ou fandubladora. Quando se é um diretor, o mais esperado é que você seja a pessoa que mais se importa com o próprio projeto. Eu sei que sempre vai existir aquela pessoa muito fã das suas dubs, que vai querer sempre torcer por tudo que você faz e tal, mas analisando de modo prático, os projetos que você pensa em fazer e de fato faz são mérito seu. Não desistir dos seus projetos é mérito seu. E seguir dirigindo os dubladores é um dever seu como diretor. Assim, é de extrema importância que o diretor seja uma pessoa acessível, que se importe com seus dubladores e em como eles estão se saindo nos papéis dados por você, o diretor. Bom, às vezes eles ganharam o papel em algum tipo de concurso ou votação e tal, mas vocês entenderam, né? Você, como diretor, não pode simplesmente sumir e deixar seus dubladores na mão. Isso não prejudica só os dubladores, mas também todo o projeto, você sabe, né? Aquela coisa que existe porque você fez questão de levar adiante, sabe? O seu projeto, o projeto que você dirige. Então, na hora de dirigir e ajudar as pessoas que estão contigo, seja aquele que faz isso de verdade. Por mais que você tenha dificuldade em lidar com prazos autoimpostos e por mais que seja difícil lidar com pessoas e coisas, se você quer que seu projeto ganhe vida, é necessário saber agir com boa liderança e de modo algum sumir ou entregar direções vagas e difíceis de se entender. Vai dar trabalho ser o diretor que acompanha os dubladores um por um e responde suas dúvidas? Vai dar trabalho recortar as cenas em que eles falam e mandar bonitinho para que eles não precisem baixar vídeos imensos, sendo que só precisam falar poucas coisas? Vai dar trabalho para você ter que se organizar em pequenos cronogramas ou até anotações, frisando os dias máximos para recolher falas? Vai dar trabalho dizer como você quer que as falas saiam quando achar que poderia ser melhor? Sim, tudo isso dá muito trabalho. Mas você é o diretor. Isso é o que você faz para levar adiante uma coisa que você gostaria muito de ver dublada. Pode até ser que você não se sinta motivado todos os dias, mas você não pode simplesmente se dar ao luxo de sumir por um longo tempo e depois cobrar um serviço se não houve uma direção sua antes. Fandub é uma colaboração, principalmente quando não depende só de você. E querendo ou não, o diretor é quem amarra tudo e deixa as coisas em ordem para no final haver um resultado completo. Dubladores, editores, roteiristas, quem faz isso tem sua parcela de responsabilidade, sim. Tem aqueles projetos, né, que o diretor sempre terceiriza o roteiro, pede para outra pessoa fazer. Joia, tudo bem, pode fazer assim. Mas se essas pessoas não forem bem auxiliadas por aquele que reuniu todos eles no projeto, as coisas não vão andar. O diretor é aquele que não pode deixar a peteca cair em nenhum momento, independente de troca de vozes, troca de editores, desentendimentos e problemas pessoais. Claro que pode ter uma folga aqui ou ali se a pessoa não estiver se sentindo muito bem, se ela teve algum problema, claro. Pode haver uma folga? Claro que pode. É um hobby, afinal. Não confundam com um trabalho ou uma obrigação. É um hobby. Fandublagem é um hobby, divertimento. Só não é legal deixar as pessoas na mão, sabe? E, gente,
pelo amor de Deus, se você tá dirigindo um projeto, se você precisa mudar, alterar alguma coisa, você tem que falar pras pessoas, você não pode simplesmente, sabe, deixar no ar ou não dizer tal, porque daí lá pra frente isso vai prejudicar você, entendeu? Lógico que a gente tá falando aqui pro diretor não ser uma pessoa que some, mas também não precisa ser aquele diretor que fica em cima, né, todo dia cobrando tal, que isso aí já é exagero. Fujam dos exageros, por favor. E bom, pessoal, por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida sobre como fazer fandubs, basta perguntar aí nos comentários e faremos o possível para responder, talvez fazer um vídeo sobre isso e tal. Por último, não se esqueçam de visitar nosso site e nos acompanhar no Facebook, fazer nossos desafios quinzenais e a gente se vê na próxima. Falou!